Sem dúvidas, a ambientação é um dos assuntos mais comentados dentro do design, justamente pelo nível de dificuldade que grande maioria dos designers possuem nessa área. E talvez você seja um designer ou então uma designer que possui dificuldade nessa etapa, mas pode ficar tranquilo que realmente eu tô aqui para te ajudar e te mostrar um passo a passo, um processo, etapas que vão clarificar justamente como funciona o processo de ambientação. Então aqui eu já fiz todo o processo de blocagem, justamente para que a gente tenha uma produtividade maior dentro desse processo aqui, beleza? Eu preciso que você entenda 3 assuntos, tá? Que são muito importantes aqui dentro do processo, que é justamente pontos de luzes, volumes e cores, beleza? Seguindo essas etapas, a gente vai conseguir chegar no melhor resultado e cada um vai fazer sentido com o outro, beleza? Realçando os pontos de luz ou criando do zero, ele vai servir justamente para a gente identificar onde tem luz e onde tem sombra. E realizando também essa questão dos pontos de luzes, eu consigo identificar através da cor desses pontos qual luz vai ser rebatida aqui no modelo ou então no produto, seja o que for, beleza? Vou abrir aqui a pasta de BG e vou criar uma camada de curvas justamente para eu trazer um pouco de mais contraste justamente para esse cenário. Então, ó, eu puxo um pouquinho para baixo esses tons de preto e subo um pouco esses tons de realce. Posso até subir um pouquinho aqui, ó, os tons de preto, na verdade aqui são sombras, beleza? E dar uma esmaecida, ó, você pode perceber, ó, que ele tira um pouco desses pretos absolutos e dá uma lavada nele, beleza? Eu vou deixar até um pouquinho menos. Beleza, show de bola. Só pra gente ter um contraste maior. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou adicionar os pontos de luzes, beleza? Que vai ser abaixo desses grupos de cabos aqui e acima dessa foto do BG também. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base, né, que é esse azul e esse rosa, e vou trazer justamente luzes que condizem com essas cores, tá? Para que essas luzes, elas venham passar justamente na frente do modelo e não fiquem somente aqui atrás, beleza? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui uma cor sólida, beleza? Vou dar um OK para que eu possa conseguir com o conta-gotas pegar, né, o tom específico. Vou tirar esses grupos aqui de cabos, vou tirar esse olhinho, vou dar 2 cliques aqui, beleza? E agora eu vou clicar com conta-gotas aqui no azul e vou selecionar um azul mais claro, beleza? Como esse daqui. Dou um OK, perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa máscara de camada, ela veio branca, aperto Ctrl I, selecionando ela, beleza? Ele vai inverter. Agora eu posso voltar aqui com a visualização e agora eu vou vir aqui, ó, justamente na ferramenta de degradê, que essa ferramenta vai ser justamente para eu conseguir revelar esse azul aqui nessa área em específico, beleza? Eu vou selecionar aqui, ó, essa segunda opção, que é justamente esse gradiente radial, beleza? E vou deixar aqui, ó, clico aqui e vou deixar em branco, perfeito? Vou dar um OK, show de bola. Aqui embaixo também precisa estar branco, tanto aqui quanto aqui, beleza? E agora, basta eu ir revelando essas áreas de modo que ele consiga realmente, essa luz consiga tá passando um pouco aqui para cima da foto do nosso modelo aqui, beleza? Vou puxar um pouquinho menos, vou deixar mais ou menos assim. Eu posso aproveitar essa mesma camada aqui justamente para criar nesses pontos aqui, ó. Então vou ultrapassar um pouquinho aqui, ó, beleza? Então você já percebe, ó, que ele já pega um pouco ali na foto, ajudando justamente esse processo de ambientação. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de trazer um modo de mesclagem que me traga brilho e outro que me traga contraste, ou seja, para retornar um pouco as cores. Vou pegar aqui essa cor sólida e vou mudar aqui, ó, justamente para um modo de mesclagem como divisão. Então você já percebe que ele já tem uma cara maior de luz, correto? Agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa mesma luz, não vou deixar ela forte assim, e agora eu mudo justamente para um grupo, uma das opções do grupo de contraste, que é justamente sobrepor, luz indireta, luz direta, enfim. Aqui eu vou definir justamente o que melhor se adapta, tá? Aqui o luz linear ficou legal, luz brilhante também. Acho que nesse caso aqui, o luz brilhante ficou bacana. O sobrepor também é legal. Eu acho que eu vou ficar com o sobrepor, beleza? Então aqui você percebe que ele traz uma luz justamente para cima da foto do modelo e também adiciona uma cor aqui justamente com essa camada com o modo de mesclagem de contraste, beleza? Eu posso até diminuir um pouco essa questão do preenchimento dessa luz, né, brilhante, como também do preenchimento com contraste, tá? Vou deixar aqui em 80%, os dois, e agora basta eu fazer justamente na cor rosa também, beleza? Então eu vou vir aqui novamente, cor sólida, vou dar um OK, vou tirar a visualização, vou pegar aqui com conta-gotas esse rosa, no qual eu quero aplicar, então OK, Ctrl I na máscara de camada para inverter, volto aqui com a visualização, e agora com a ferramenta degradê, mesma coisa, com a cor branca para revelar essas informações, eu vou revelando nessa área aqui, ó. Então, ó, basicamente assim, show de bola, e a mesma coisa eu posso fazer aqui, ó.
beleza? Aí basta mudar agora o modo de mesclagem para um modo que me traga brilho, beleza? Então eu posso vir aqui, por exemplo, em divisão novamente, posso diminuir esse preenchimento. Como essa luz é um pouco mais fraca, eu vou deixar aqui cerca de 50%, eu acho que já vai ficar legal, tá? Duplico novamente e faço justamente a sobreposição com algum tipo de modo de mesclagem de contraste, tá? A luz linear ficou legal, posso talvez manter o sobrepor mesmo e vou diminuir um pouco tanto o preenchimento dessa quanto o preenchimento dessa daqui. Como eu disse, essa luz é um pouco mais fraca, diferente justamente desse azul, tá? Vou agrupar tudo aqui, ó, vou deixar luz. Olha só como já ajuda bastante aqui na ambientação, nesse processo, né, desse cenário, e as coisas começam realmente a se encaixar, beleza? Agora, realizando essa criação desses pontos de luzes, basta eu partir justamente para a questão de volumes, tá? Que é justamente luz e sombra. Nessa etapa de volumes, o que vai ajudar a gente? Vai ser justamente essa camada de help aqui, vai ser esse preto e branco. Como é que eu faço ela? Basta eu vir aqui, ó, nessa camada de ajuste e colocar preto e branco e mudar aqui para o modo de cor, beleza? Ou então de saturação. O que isso vai fazer? Vai me dar uma visualização mais focalizada na luz e na sombra. Então aqui, basicamente, eu tenho uma visualização de tons e não tons e cores misturados. Então é justamente para isso, para que eu perceba de uma maneira melhor, beleza? Eu vou vir aqui nessa camada da foto, beleza? E vou contrastar um pouco mais essa área. Por que eu vou contrastar? Aquilo que está mais próximo à câmera é justamente o que possui mais contraste. Agora, conforme for distanciando, o contraste vai se perdendo, beleza? Então, principalmente com essas luzes aqui, o contraste realmente teria essa queda, beleza? Vou pegar aqui uma camada de curvas, vou aplicar aqui o Clip Mask, beleza? Pressionando a tecla Alt, colocando aqui a seta entre uma camada e a outra e clicando, beleza? Justamente para ele direcionar esse ajuste somente para essa área. Aqui eu vou puxar um pouquinho esses tons de preto, beleza? E vou intensificar um pouco esses tons de branco. Então aqui, ó, a gente não precisa se basear, nem pode, na verdade, se basear justamente nesse branco aqui. Por quê? Aqui é fonte de luz. Aqui é justamente os níveis de realce que estão sendo rebatidas as luzes, beleza? Então eu preciso me basear mais ou menos por aqui, beleza? Então, ó, vou intensificar um pouquinho mais, beleza? Como eu disse, o que tá na frente possui mais contraste, correto? Agora, esses pretos aqui estão bem pretos, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso lavar ele um pouco, beleza? Então eu posso puxar um pouquinho mais pra cá e talvez até descer um pouco mais essa questão aqui. O que eu quero que você entenda também é que o processo de ambientação não é um processo linear, ou seja, não é fazendo checklist ali, matando etapas e não retrocedendo. É idas e vindas dentro do processo até realmente chegar no melhor resultado, beleza? Então, basicamente é isso. Então, olha só, vou tirar aqui essa camada de help e você vai identificar o seguinte, que adicionando essa curva, você percebe que a saturação também aumenta. Então, o que eu preciso fazer? Trabalhar as curvas junto com o matiz saturação. Ou então, eu posso vir aqui na camada de curvas e mudar para o modo de mesclagem de luminosidade. Assim, eu consigo realmente trabalhar somente focalizado na luminosidade, sem afetar as cores. Mas é um resultado que eu não curto muito. Eu prefiro realmente trabalhar nas curvas de forma comum e normal e posteriormente fazer esse ajuste com matiz e saturação, beleza? Então vou deixar aqui normal, vou criar aqui uma camada de ajuste matiz e saturação, Clip Mask, e vou quebrar um pouquinho aqui, ó, essa saturação, mais ou menos aqui, beleza? Eu posso até tirar um pouquinho mais, beleza? Então, ó, olha a diferença, aqui ele já se enquadra mais, eu posso até voltar um pouco com essa saturação, um pouquinho mais, 24, menos 24, né, na verdade, e basicamente o primeiro ajuste já se torna assim. Essa área inferior aqui é uma área de sombra, ou seja, então eu preciso trazer um pouco mais de sombra para essa área. Então o que eu faço? Venho aqui na camada de curvas, novamente, numa nova camada, vou pegar aqui esses tons de branco, vou puxar para baixo e vou intensificar um pouquinho esse contraste aqui, beleza? Clip Mask, vou inverter essa máscara de camada e agora eu vou vir aqui na ferramenta gradiente, porém eu vou mudar justamente para essa primeira opção, que é justamente o gradiente linear, beleza? Então eu vou pegar essa ferramenta, beleza? Nessa opção. E agora, com a tecla Shift pressionada para ele criar ângulos aqui, ó, fazer certinho de forma reta, eu vou justamente revelando nessa área onde não se pega tanta luz, beleza? Então eu posso revelar até um pouco aqui, ó, mas na real eu vou fazer aqui com o radial agora, tá? Vou revelando essa área aqui, ó, e aqui também, beleza? Perfeito. Show de bola. Então aqui você percebe que não precisa trabalhar tanto no quesito de volumes, né? E aqui basicamente já tá bem alinhado, tá? Então o que eu posso fazer? Posso partir justamente para outra parte do processo, que é justamente as cores, beleza? Então vamos recapitular aqui, porque essa dinâmica de repetição é o que faz você entender. Os pontos de luzes serão justamente os pontos que vão mostrar onde realmente precisa se intensificar a luz e também intensificar sombra, ou então retirar um pouco da sombra, ou então adicionar uma sombra do zero. Além disso, esses pontos de luzes, dependendo da cor que você coloca eles, vai servir justamente
justamente como base para a gente conseguir trazer essas cores justamente para a foto do artista, beleza? Ou então do modelo, do produto, seja o que for, beleza? Então, show de bola. Agora, o que eu vou fazer? O primeiro equilíbrio que eu vou fazer aqui é dar uma equilibrada nessas cores. Então, eu vou trazer justamente a camada de ajuste de equilíbrio de cores, beleza? Então vem aqui, vem equilíbrio de cores. E agora, equilíbrio de cores eu vou puxar justamente para esse ciano, beleza? Vou trazer um pouco desse cenário. Vou trazer aqui para os azuis também. E como tem um rosa aqui, eu posso puxar um pouquinho para o magenta também, ó. Mais ou menos nessa área aqui, beleza? Lembrando que a base, a estrutura do cenário em si, ela é azul. Então eu preciso continuar mantendo esse padrão, beleza? Aqui, lembra que eu te falei que a curvas, ela intensifica a saturação e eu tinha uma forma de realmente realizar de uma maneira que não afetasse as cores? Aqui eu tenho essa forma também de afetar somente as cores e não a luminosidade, justamente mudando para o modo de mesclagem de cor. Mas eu também não curto muito, tá? Dependendo de como for. Mas nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando justamente para ter essa dinâmica diferenciada, beleza? Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer aqui é adicionar um outro ponto de luz. O que eu vou fazer? Justamente para gerar um pouco mais de contraste, separando o plano da foto do modelo e também do cenário, eu vou adicionar um ponto de luz atrás dele, beleza? Então eu vou vir aqui em BG, vou criar uma cor sólida, vou dar OK e vou trazer justamente para esse azul aqui mais ou menos, beleza? Vou inverter essa máscara de camada, voltar aqui com a visualização e vou criar aqui, ó, justamente um degradê, ó, nessa área. Então eu posso mudar aqui o modo de mesclagem da mesma forma, beleza? Aqui em divisão, ou então em clarear, enfim, vou vendo aqui o que melhor se adapta. Nesse caso aqui foi subexposição linear. Agora eu diminuo um pouco esse preenchimento, beleza? Realmente para retirar um pouco dessa quebra, ou melhor, dessa união entre a foto do modelo e a foto do cenário, né? Posso até dar um Ctrl T aqui, ó, e aumentar um pouquinho essa escala, diminuir ainda mais, beleza? Um pouco mais aqui, cerca de 62%, e eu posso justamente, ó, ou trazer em áreas específicas, ou então justamente criar aqui um modo de mesclagem de contraste, beleza? Então, nesse caso aqui, vou estar utilizando o sobrepor, beleza? E vou diminuir um pouco esse preenchimento. Deixar aqui em 40%, mais ou menos. Então, olha só a diferença, ó. Aqui ele dá uma separada nesses planos, né? Eu posso até diminuir um pouco mais essa questão dos brilhos aqui, ó. Posso pegar aqui, ó, e trazer somente para cerca de 40% ou até 35%. Vou deixar em 35% aqui, vamos ver. Perfeito, ótimo. Assim eu já consigo separar esses planos, beleza? Então, perfeito. Aqui no equilíbrio de cores já tá bem encaminhado, né? O que eu posso fazer? Posso trazer um pouquinho mais para cá, beleza? Esse azul. E agora eu posso mudar aqui, ó, por exemplo, em realces, trazer um pouco mais pro ciano e adicionar um pouquinho de magenta aqui também, beleza? Posso trazer um pouco de azul e a mesma coisa nas sombras, tá? Vou trazer um pouco de azul e vou trazer também um pouco desse ciano, beleza? Então, olha só como a foto, ela já começa a se enquadrar mais justamente nesse cenário, tá? Só que você vai perceber o seguinte, ele possui uma saturação maior do que a do cenário em si. Então, o que eu posso fazer? Eu posso justamente trazer uma nova camada de matiz e saturação e posso tirar um pouco dessa saturação, beleza? Eu vou deixar menos 11 aqui mais ou menos, beleza? Antes e depois, beleza? Posso até voltar um pouquinho? Deixar aqui, ó, menos 8. Assim tá perfeito. Beleza, agora o próximo passo é justamente trazer um pouco desse ambiente dessas cores, como eu havia falado anteriormente, justamente para a foto desse modelo. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer aqui uma camada de matiz e saturação, vou clicar em colorir e eu quero trazer justamente esse rosa aqui, beleza? Então, eu vou procurando aqui na matiz, tá? Esse rosa, mais ou menos por aqui. E agora eu vou aumentar essa saturação, beleza? Eu vou chegar mais para cá. Basicamente é aqui. Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de estar aplicando aqui somente, revelando, né? Eu vou aplicar o Blend If, tá? Que é justamente o método que eu vou estar separando aqui um pouco, ou melhor, tá retirando de algumas áreas em específico. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa máscara de camada, ou melhor, essa camada de ajuste. Vou dar 2 cliques nela, que vai abrir o painel de opção de mesclagem, tá? E aqui em opções de mesclagem, eu vou justamente vir aqui, ó, nesse painel, nesse primeiro painel aqui, ó, de camada subjacente, tá? Nesse segundo aqui. E agora eu vou justamente, ó, retirar dessas áreas mais escuras da imagem, beleza? Então, permanecendo mais nessas áreas mais claras, beleza? Então aqui você percebe que a transição desse efeito é muito dura. Ou seja, vai pegando realmente pixel a pixel ali. Então o que eu preciso fazer? Preciso pressionar a tecla Alt, beleza? E separar essas arestas, tá? Justamente para que eu consiga realmente ter essa transição mais suave. Então imagina que daqui, esse intervalo aqui entre uma e outra é justamente essa suavidade que você cria, beleza? Então
Vou trazer um pouco mais para cá, vou retornar um pouco para não perder tanto detalhe assim. E você percebe, ó, que ele vai retirando um pouco dessas áreas de sombra e vai mantendo ali mais nas áreas de realce. Aqui já tá ok, show de bola. Olha o antes e depois. E agora eu posso apertar um Ctrl I nessa máscara, beleza? E agora eu posso começar a revelar justamente com o brush, beleza? Então vem aqui, ó, o brush na cor branca, beleza? Selecionando aqui a máscara de camada. Aqui, como eu tô com a mesa digitalizadora, eu vou deixar bem baixinho aqui, tá? Vou deixar aqui, ó, em 3%, mais ou menos. E vou começar a revelar justamente nas áreas que eu imagino que vai ter aqui essa luz rebatida, beleza? Então não tem mistério. Basicamente é revelar aqui, ó, como ele já tem o Blend If, então de uma certa forma essa sobreposição ela fica até mais interessante, mais bonita, tá? Então eu vou trazendo pra cá, ó, e vou revelando aos poucos, tá? Finalizando essa área aqui, a gente pode perceber o antes e depois, né? Então olha só como já ficou muito mais interessante e já se tornou até mais realista. Agora basta justamente eu fazer a mesma coisa, o mesmo processo justamente desse outro lado aqui. Você vai perceber que eu vou revelando justamente com a cor branca e as áreas nas quais eu acho que devo apagar, que eu passei do limite, eu mudo aqui justamente para cor preta, tá? Nessa setinha aqui, ou então pressionando a tecla X e realmente realizo essa eliminação dessa área, beleza? Perfeito, então feito isso, olha só o resultado que a gente já consegue justamente chegar aqui somente com essa camada de matiz e saturação, beleza? Agora o mesmo processo eu vou realizar justamente com a cor azul. Então eu vou trazer um pouco desse tom azulado justamente para a gente conseguir chegar nesse mesmo resultado. Aqui o que eu posso fazer? Para diferenciar um pouco esse processo, para que você consiga entender outros meios, né, para realizar coisas parecidas como essa, eu posso justamente fazer o seguinte, ó. Eu vou dar 2 cliques aqui na foto desse modelo, beleza? Que vai abrir justamente as opções de mesclagem. E aqui eu vou adicionar um brilho interno. Vou até aproximar um pouco mais aqui, ó. Vou adicionar esse brilho interno, beleza? E nesse brilho interno eu vou setar justamente a cor azul. Já tá setado aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar esse tamanho, beleza? E vou chegar justamente um azul mais próximo desse daqui, que é justamente o azul da luz, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. Posso até talvez trazer um pouco mais para baixo ou para cima, né, na verdade. Por aqui já tá ok, show de bola. E aqui eu vou dar um ok, perfeito? Show de bola. Agora eu vou clicar com o botão direito nesse brilho interno e vou vir aqui, ó, caso ele não esteja aparecendo para você, porque tá fechadinho aqui, tá? Então você vem aqui na seta e você clica com o botão direito e vem aqui, ó, em criar camada, que ele vai criar uma camada desse efeito de forma separada, beleza? Vou dar um ok e você vai perceber que ele vai jogar aqui, ó, para baixo de tudo. Então, se por acaso o resultado não ficar interessante, eu jogo aqui para cima de tudo e perfeito. Então, o que eu preciso fazer é justamente criar uma máscara de camada já invertida. Então, para isso, eu vou pressionar a tecla Alt e vou clicar justamente nesse quadrado vazado aqui, que ele já vai criar essa máscara de camada preta. Então, facilitando esse processo. Agora, com o brush na cor branca, eu vou fazer o mesmo processo de revelação, beleza? Lembrando que aqui é um processo, ou melhor, é um efeito de luz, né? Como essa luz aqui tá mais intensa, então é interessante trazer um efeito mais de brilho, esse tipo de coisa, e não necessariamente somente um preenchimento, beleza? Então, eu vou fazer justamente isso, tá? Então, eu vou começar a revelar aqui, justamente nessa máscara de camada. Beleza, então revelando aqui nessas áreas, o que eu posso fazer? Posso vir aqui e diminuir um pouco esse preenchimento, tá? Inclusive, eu posso até testar o seguinte. Eu posso vir aqui em Blend If, na verdade eu posso voltar com preenchimento. Vou dar 2 cliques aqui e ver se realmente o Blend If ele vai se adaptar bem, tá? Retirando um pouco dessas áreas aqui, ó, de realce, beleza? Vou tirar aqui, ó, essas áreas. Show de bola. Não deu muita diferença, mas é algo que realmente pode fazer uma baita diferença em alguns casos, perfeito? E agora eu posso vir e retirar um pouco esse preenchimento para ter um pouco de bom senso, não tornar algo tão surrealista, né? Essa questão dessa luz, enfim.
E o que eu posso fazer? Trazer um pouco mais de contraste. Ou eu posso duplicar isso daqui, tá? Dar o Clip Mask e vir aqui com uma cor de contraste, ou então eu posso fazer isso de forma manual. Agora eu vou vir aqui com a cor sólida, justamente para a gente diferenciar aqui no processo da explicação. E eu posso setar aqui um azul, beleza? Vou jogar aqui esse azul no Clip Mask, vou excluir esse outro aqui. E agora eu posso vir aqui, por exemplo, em sobrepor, ou então algum outro modo de mesclagem aqui de contraste. E aqui eu vou justamente fazer com Blend If também, tá? Vou retirar um pouco dessas áreas de sombras, né? Posso até tirar um pouquinho das sombras. Vamos ver como é que vai ficar. Deixar mais ou menos assim. Eu posso mudar um pouco esse tom de azul, justamente para chegar mais no tom aqui no qual a gente está buscando, beleza? Então vou deixar mais ou menos assim. E agora eu volto o processo de revelação com a máscara invertida aqui, beleza? Beleza, então finalizando também esse processo, o que eu posso fazer? Diminuir um pouco esse preenchimento para que não fique tão forte assim, tá? Então, olha só, o antes e depois, justamente com essa luz de contorno azul também, como já fica bem interessante, beleza? Então, eu posso até diminuir um pouquinho mais esse brilho, tá? E posso retornar um pouco mais com essa cor, beleza? Então, basicamente assim. Vou deixar aqui, na verdade, cerca de 80%. Eu acho que já tá ok. Perfeito, show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma luz de contorno que marque mais essas áreas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui justamente na foto novamente, dar 2 cliques, vir nas opções de mesclagem e criar aqui um brilho interno novamente. Porém, esse brilho interno, eu vou fazer o seguinte. Como ele vai ser uma luz de contorno mais forte, eu vou deixar esse azul aqui mais claro, beleza? Vou tornar ele mais claro, mais ou menos aqui. Vou dar um ok e vou diminuir bastante esse tamanho, tá? Vou diminuir mais ou menos até aqui. E aí, essa luz de contorno aqui vai ser justamente para essas áreas onde pega uma luz mais forte, beleza? Então, vou dar um ok. Vou clicar aqui com o botão direito, criar camada, ok, e vou jogar aqui para cima de tudo, perfeito? Agora, criar uma máscara de camada invertida com o Alt pressionado, clicando aqui e revelando novamente. Então aqui a gente precisa entender o seguinte, que aqui eu fiz justamente o brilho interno de maneira azul, né? Ou seja, aqui nós temos duas cores, tanto rosa quanto azul. Então eu vou duplicar esse brilho interno, na verdade vou criar um novo e vou realmente trazer esse tom de rosa também, justamente para fortalecer algumas áreas. Então dou 2 cliques novamente na foto, brilho interno. Na verdade, eu coloquei sombra interna aqui, brilho interno. E agora basta mudar aqui, ó, justamente para um tom de rosa e um rosa mais claro, beleza? Então, ó, dou um ok. Criar camada, jogo para cima de tudo, crio uma camada invertida e faço a revelação novamente. Você percebe que o processo ele se repete, justamente para se tornar ainda mais fácil. Você percebe que essa luz de contorno é justamente para áreas muito específicas mesmo, onde realmente a luz pega com mais intensidade. Você percebe o detalhezinho, mesmo que seja mínimo que ele traz, mas gera um ar muito mais profissional também. Agora que nós já finalizamos aqui o processo de ambientação da imagem, agora basta justamente ir aqui para os cabos, beleza? Então eu vou começar primeiramente com esse da esquerda, beleza? E o que eu vou fazer com esses cabos aqui? Vou justamente aqui, ó, tirar a saturação, beleza? Ou seja, eu venho aqui, camada de ajuste, matiz saturação, e vou retirar, fazer a retirada dessa saturação por completo, beleza? E o que eu vou fazer? Agora eu vou justamente trazer uma camada de equilíbrio de cores, na verdade uma camada de curvas primeiramente, e vou trazer justamente algo mais opaco, mais escuro, beleza? Justamente para ele não tomar a atenção aqui do elemento principal, né? E justamente criar uma realidade também, que é justamente abafando um pouco mais essas luzes, justamente mostrando que há uma luz oposta a ele, beleza? Sendo que essas áreas de realce aqui, eu quero manter. Então, o que eu faço? Vou com Blend If, beleza? Então, dou 2 cliques, eu venho aqui e retiro um pouco dessas áreas de sombra, beleza? Ou melhor, de realce. Então, eu venho aqui na camada subjacente e aqui eu já posso fazer essa separação para gerar essa transição mais suave, beleza? Então agora aqui, realmente com equilíbrio de cores, após fazer a mudança de volumes, e agora eu trago aqui, ó, justamente esse azul, esse ciano, faz parte do nosso cenário, magenta também,
beleza? Posso voltar um pouquinho aqui com o azul, talvez puxar um pouquinho mais do ciano, tá? Puxar mais do ciano. Agora, em realces, o que eu vou fazer? Eu vou puxar mais pro magenta aqui, que é justamente onde tá essa área mais rosada, beleza? Puxo pro magenta, posso reforçar um pouquinho também tons de ciano e azul, beleza? Você percebe que a saturação dele tá muito forte, então eu venho aqui, ó, matiz saturação novamente e retiro um pouco dessa saturação, beleza? Show de bola. O que eu posso fazer agora? Para intensificar ainda mais essa questão das luzes, né? Eu posso criar uma matiz saturação, jogar aqui para baixo, colorir, vou buscar aqui o rosa, aumentar a saturação, vou dar 2 cliques e vou realizar o processo de blend if novamente. Então eu tiro agora das sombras, beleza? Mantendo ele justamente nos realces, beleza? Então, ó, deixar mais ou menos aqui. Vou inverter essa máscara de camada, Ctrl I nela, e agora com o brush na cor branca, eu vou justamente revelar aqui, ó, nessa área, beleza? Então, ó, olha só que interessante. Mais ou menos aqui e aqui também. O que eu posso fazer aqui, ó? Nessa daqui, eu posso trazer um pouco do azul, que é justamente o do cenário. Então, eu posso vir aqui novamente com a matiz saturação. Vou até aproveitar essa mesmo. Vou trazer um pouco pro azul que a gente tem trabalhado aqui, mais ou menos aqui. Vou excluir essa máscara de camada e vou criar uma nova máscara de camada invertida. Vou dar o Clip Mask e agora vou justamente, ó, revelar um pouco mais nessa área aqui, ó. Então, olha só como já fica muito interessante. Eu posso tirar um pouco desse preenchimento para que não fique tão forte assim. E olha só como esse elemento, com simples ajustes, ele já se torna mais ambientado aqui na nossa cena, beleza? Se torna ambientado de fato. Eu poderia fazer também aqui, ó. Poderia justamente criar aqui esse rosa novamente, né? Vou aumentar um pouco mais essa saturação. Vou voltar aqui com preenchimento, tá? Diminuir a saturação, na verdade. E aqui eu poderia criar uma cor sólida e com essa cor sólida na qual eu criei, agora eu posso justamente mudar para esse rosa no qual a gente está trabalhando, beleza? Então eu vou puxar um pouquinho mais para cá, vou subir um pouco mais com ele, criar uma máscara de camada invertida e revelar um pouco nessa área aqui, beleza? Com a ferramenta gradiente no formato radial aqui. Então eu puxo um pouco para cá, ó. Olha só, aí já invade um pouco dessa área, ou melhor, dessa luz, nessa área aqui em específico. Divisão, posso duplicar e trazer um modo de mesclagem de contraste, beleza? Como, por exemplo, o luz direta. Posso diminuir um pouco essa opacidade, ou melhor, esse preenchimento. E olha só como fica bem bacana essa área aqui, beleza? Então, ó, antes e depois. A mesma coisa, na verdade, eu acho que ficou muito forte, né? Então eu posso diminuir um pouco mais, beleza? E a luz aqui também, ó. Só pra trazer um pouco mais desse ambiente rosa pra essa área, beleza? Pausando o vídeo aqui rapidão, só pra te perguntar o seguinte, tu tá gostando do vídeo? Se sim, já deixa o like aqui, beleza? Se inscreve e deixa um comentário também, porque eu quero saber o seu feedback, saber o que você tá achando, saber se fez sentido. Enfim, sem mais delongas, vamos voltar. Agora, com todos esses elementos aqui já ambientados, né, no quesito do cabo, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar um grupo aqui, né? Duplicar esse grupo, ou então aqui mesmo eu já realizar um converter em objeto inteligente, ou seja, ele vai mesclar tudo em uma única camada, beleza? E caso eu clique 2 vezes nesse objeto inteligente, tá tudo aqui certinho para mim, tá mexendo individualmente, beleza? Por que eu fiz isso? Porque eu quero aplicar agora um filtro, galeria de desfoques, desfoque de campo. Nesse desfoque de campo, ele vai servir justamente para criar mais profundidade na cena e para tirar um pouco mais a atenção desse cabo e gerar a atenção para o centro aqui da minha imagem, beleza? Vou dar um ok, mais ou menos aqui, show de bola. Olha só que desfoque bonito, diferente do desfoque gaussiano, né, para esses casos aqui, beleza? Então a mesma coisa eu vou fazer aqui nesse processo desse outro cabo. Matiz saturação, vou retirar toda a saturação, vou trazer aqui a camada de curvas, vou trazer um pouquinho para baixo, beleza? Mais ou menos aqui. Vou lavar um pouco esses pretos, ó, subir um pouquinho mais ou menos aqui. E agora vou retirar um pouco dessas áreas de realce também, tá? Então vou retirar aqui, ó. Posso puxar mais para cá e agora fazer a separação e dar um ok. Feito isso, equilíbrio de cores. Vou trazer um pouco de ciano, vou trazer um pouco de azul, trazer um pouco de magenta também. Vou retornar um pouco com esse azul, tá muito forte, e puxar um pouco mais pro ciano. Posso vir com a matiz saturação, tirar um pouco dessa saturação, beleza? Ó, mais ou menos por aqui. E agora, matiz saturação novamente, colorir, e agora sim eu posso trazer justamente pro azul que a gente tem trabalhado, beleza? Saturação, de bola. Vou dar um blend if, beleza? Dar 2 cliques, retirar um pouco dessas áreas de sombra, fazer essa separação e agora revelar justamente nessas áreas de realce da minha imagem, beleza? E aqui eu posso repetir o mesmo processo, ou seja,
criar uma cor sólida, beleza? Criar a cor sólida, dar um OK, tirar aqui a visualização, coletar esse azul, vou dar um OK, Ctrl I na máscara de camada e agora com a ferramenta degradê fazer a revelação, ó, justamente nessa área. Beleza? Vou criar aqui um modo de mesclagem de divisão, duplicar e agora posso trazer aqui o modo de mesclagem de sobrepor, por exemplo, ou então até outro modo de mesclagem, beleza? Então, luz do pino ficou interessante, talvez luz do pino fique bacana, tá? E aqui eu posso até revelar um pouco mais, ó, a área maior, beleza? Vou diminuir isso aqui um pouco, vou diminuir também essa cor, beleza? E olha só o resultado que a gente já chega e agora basta fazer o desfoque de campo. Então, eu pego tudo isso, crio um grupo, ou então já crio aqui diretamente o objeto inteligente, venho aqui em filtro, galeria de desfoque de campo, beleza? Então aqui eu posso tirar um pouquinho mais ou então adicionar mais desfoque, vai depender, beleza? Então vou dar um OK, olha só como fica bem bacana e bem bonito. Beleza, então com todos esses processos alinhados, o que eu posso fazer? Posso trazer uma espécie de vinheta, porém essa vinheta eu vou aplicar em áreas específicas, tá? Então eu vou trazer aqui, por exemplo, uma camada de curvas, vou trazer um pouco mais para baixo e vou adicionar mais contraste, beleza? Vou apertar Ctrl I e agora com a ferramenta gradiente eu posso justamente, ó, ir revelando em áreas específicas, tá? Justamente para gerar um pouco mais da atenção justamente para o centro da minha imagem, tá? Então eu posso puxando para cá, ó, nessas áreas, aqui também a mesma coisa e aqui a mesma coisa, beleza? Olha só que interessante. E agora eu posso diminuir um pouco esse preenchimento para que não fique tão forte assim. Você percebe que o foco da imagem se torna realmente o centro e essa área aqui já fica bem mais interessante, beleza? Mais ou menos aqui, show de bola. Beleza, então para melhorar ainda mais esse resultado, eu vou fazer duas coisas. Eu vou vir justamente aqui no grupo de foto e vou tirar um pouco dessa área aqui rosa que eu achei que passou muito do ponto. Mais ou menos assim. Show de bola. Então aqui já traz um resultado mais satisfatório para mim, beleza? Então a mesma coisa daqui, ó. E agora eu posso fazer um processo de finalização. Esse processo de finalização vai fluir da seguinte forma. Posso vir em curvas, adicionar mais contraste agora de forma geral, né? Aqui na minha cena. Posso trazer aqui. Posso aumentar um pouquinho mais esses níveis de realce, tá? Então até mesmo quebrar um pouquinho esses níveis aqui ou então manter no zero, beleza? Basicamente isso. Posso pegar essa mesma camada de curvas aqui ou então posso trabalhar em uma nova. Vou trabalhar em uma nova aqui, ó, justamente pra gente ter uma separação. O que é volume, o que é curva. Ou melhor, o que é volume e o que é cor, beleza? Então aqui eu venho no canal de vermelho e posso subir um pouco mais, ó, esses tons de vermelho. Está presente também aqui na imagem, beleza? Puxa um pouco mais para cá e posso até trazer talvez para debaixo dessa curva de contraste, que aí esse contraste ele é aplicado mesmo que de fato haja essa alteração nas cores aqui, beleza? Então eu venho aqui em verde, por exemplo, e eu posso quebrar um pouquinho para baixo aqui, ó, para trazer um pouco mais desse magenta também, beleza? Posso testar aqui os verdes nas luzes, tá? Puxando mais para cá, show de bola, ficou bem bacana. Posso testar o azul também, ó, puxando nas luzes e descendo um pouco aqui, ó, pro amarelo, ou então até mesmo intensificando esse tom de azul nas sombras, tá? Não curti tanto, então eu vou voltar aqui, beleza? Olha só o resultado que já traz e eu posso claramente mexer no preenchimento também para saber se realmente esse é o ponto ideal no qual eu preciso e quero, beleza? Então posso retornar um pouquinho aqui, ó, nesse vermelho, posso descer um pouco para que não fique tão forte assim esses tons, beleza? Aqui em vermelho eu posso puxar um pouquinho mais para cima, ou melhor, para baixo e trazer um pouco desse ciano, beleza? E eu posso nas sombras puxar um pouco mais desse vermelho aqui e subir com ele um pouco mais novamente, beleza? Então olha só que interessante que já ficou. Posso tentar diminuir um pouco esse preenchimento, por aqui tá legal, 80%, show de bola. E agora, por exemplo, eu posso vir aqui em cor seletiva e trabalhar em cores específicas. Então aqui, ó, nesse magenta, né, que é justamente o que a gente tem aqui, eu posso intensificar um pouco mais ele, inclusive eu posso mudar um pouco essa tonalidade, tá? Posso puxar um pouco mais para cá, enfim, posso adicionar também, ó, um pouco de azul nesses tons, que é exatamente isso que eu vou fazer, trazendo um pouco mais pro roxo, né? Posso adicionar ou preto ou branco aqui nessas áreas também, e também eu posso jogando aqui, ó, nesses azuis, tá? Então eu vou puxar um pouquinho mais para cá, posso abrir um pouco mais esses tons para um tom mais claro e aqui posteriormente trazer um pouco mais pro azul também. Posso escurecer um pouquinho mais essas áreas e aqui eu posso trabalhar em tons também, por exemplo, em pretos, ó, posso adicionar um pouco de azul, beleza? Ou então adicionar um pouco de magenta ou verde, enfim, vai do gosto de cada um e vai do projeto também, né? Então posso trazer um pouquinho de vermelho para essas áreas. Nos brancos, já posso jogar aqui pro azul, ó, mais para azul, aqui jogar um pouco mais para o verde e aqui justamente para esse tom de vermelho, beleza?
Posso adicionar um pouco mais de branco, ou então preto aqui nessas áreas de realce. Vou adicionar um pouquinho de preto. De bola. Então, olha só a diferenciação que já se traz, tá? Justamente aplicando essa cor seletiva. Então, com todas essas camadas de ajustes aqui, ó, olha só o resultado que nós temos além daquela base, daquela estrutura que nós realizamos. Então, para finalizar com chave de ouro, a última coisa que eu posso fazer aqui é fazer o seguinte: abrir aqui esse grupo de BG, vir no BG, clicar aqui em filtro, galeria de desfoque, desfoque de campo, e agora trazer um desfoque um pouco menor, né? Um desfoque ali de 6, de 7, de 8, por exemplo. Vou dar um OK e olha só como já fica bem interessante, né? Esse desfoque ele serve justamente para conseguir realmente separar esses planos. Eu até achei que passei um pouco do ponto. Vou vir aqui em filtro, novamente, galeria de desfoque, desfoque de campo, e vou deixar aqui por volta de 5, beleza? Para não perder tanto detalhe assim desse cenário. Eu vou fazer algo a mais, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um Ctrl Alt Shift E, beleza? Vou colocar aqui, ó, final. Vou vir aqui, ó, em filtro. Vai vendo, ó, de que é bônus aí, ó. Correção de lente. Vou vir aqui em personalizado. Vou deixar aqui, ó, menos 70 e mais 70. Só colocar 70 ali, beleza? Então, olha só, ele dá essa aberração cromática, né? Ou seja, esse efeitozinho de 3D aí, ó, que você pode ver, beleza? Eu posso vir aqui em filtro novamente, vir aqui em tornar nítido, máscara de nitidez e trazer um pouquinho de nitidez para essas áreas também, beleza? Para retornar um pouco mais com essa nitidez que ele se perdeu com essa aberração cromática, beleza? Então, ó, já se torna algo mais cinematográfico e se torna um efeito bem bacana aí. Então é isso, espero que você tenha curtido essa aula, espero que tenha clarificado esse processo de ambientação na sua mente, justamente para que você consiga estar aplicando e estar melhorando o resultado das suas criações também. E para você aprender mais técnicas de criação comigo, eu te convido para conhecer a Design Revolution, tá? O link tá aqui abaixo na descrição, entra lá e tamo junto. Até a próxima, valeu e fui!